Enfim, é uma coisa legal e nos lembra os poços do passado, nos lembra que existe uma Bíblia de papel, existe algo que muita gente pagou um preço alto para estar nas nossas mãos, né? Às vezes a gente baixa um aplicativo no celular e parece que tudo é tudo legal, ninguém pagou por nada, né? Mas existe um preço que foi pago para que a mensagem chegasse aqui. E a Bíblia de papel ela traz esse contexto assim. Mas enfim, incentivo vocês a andarem com Bíblia de papel. Há muitos anos atrás tinha um desafio de um dos malucos da internet aí, que era andar com a Bíblia para onde você fosse, sabe? E era interessante porque a galera ia pro shopping, ia pra tudo quanto é lugar, tava com a Bíblia do lado. Também incentivo vocês a fazer isso um dia. Ser tipo de maluco, um pouco é legal assim. Tá bom? Vamos lá, Gênesis capítulo 9. Dei bastante tempo para vocês pegarem seus celulares aí, amém? Enrolei bastante, vamos lá. Gênesis capítulo 9, verso 20. Vamos lá? E eu queria... Essa mensagem, ela é uma mensagem bem... Eu não vou falar densa, mas ela não é uma mensagem expositiva. Então a gente não vai falar versículo a versículo aqui, explicar, tá bom? Mas nós vamos andar por uma temática, tá? Então eu queria que você abrisse lá, diz assim: sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Beleza? Vamos repetir comigo? Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Muito bem. Gente, todos aqui, a grande maioria é jovem, mas nós vivemos num mundo, e desde sempre isso, a gente só tá piorando as coisas, na verdade, porque a Bíblia diz também que vai piorar, mas nós vivemos num mundo onde a gente está construindo muita coisa, certo? Então você está construindo sua profissão, você está construindo sua família, você está vivendo uma vida para construir muitas coisas. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Levanta a mão do outro, gente. Amém? Solteiros. Cadê, gente? Cadê? Vamos lá. Aleluia. Muito bem. Deus abençoe esses solteiros, que eles recebam a glória. Aleluia. Quantos casados? O resto, né? Aleluia. Quantos têm filhos? Amém. Quantos têm uma profissão? Quantos trabalham? Muito bem. Então todos nós estamos correndo atrás de algumas coisas e construindo coisas, certo? Então se você é solteiro, eu tenho certeza que se você não entendeu que você é celibatário, você quer casar. Então você está construindo algo para casar. Se você é noivo ou namorado, porque namorar não está na Bíblia, mas isso é um assunto para outro lugar, brincadeira, tá, gente? Os amigos vão abrir essa porta aqui. Mas vamos lá. Se você está construindo, você vai construir algo para algum lugar, certo? Quem está fazendo faculdade aqui? Alguém? Uma? Mais ninguém? Olha lá, ó, duas. Vamos estudar, gente. Vamos lá, né? Já foi? Quem já fez faculdade? Tá, vocês que não estão fazendo faculdade e também já estudaram, você que falou, cara, não sei o que eu vou fazer, estuda, tá? É bom estudar. Então todo mundo está construindo alguma coisa. Se você já fez faculdade, provavelmente você tem uma profissão hoje. Nem que seja que você fez engenharia e virou Uber, certo? Beleza? Tá bom? Mas você está construindo para algum lugar, beleza? É brincadeira, né? Lá em Curitiba tem uma faculdade teológica chamada Fabapar. Já ouviram falar? Sim ou não? Uma faculdade bem conhecida no Brasil, Fabapar. E a gente brinca que a galera que formou lá, tudo virou Uber, né? Enfim. Por que eu tô falando isso? Não para trazer não, tá bom? Estudo teologia, é bom. Aleluia. Mas o que eu quero dizer? Eu estou brincando aqui, porque tudo isso são coisas lícitas. Você concorda comigo? Então, cara, você estudar faz parte da sua vida. Você trabalhar faz parte também.
Segundo Tessalonicenses capítulo 3, né? A gente precisa abrir aí, fala assim: aquele que não trabalhe também não coma. Então o que a Bíblia está falando aqui? Se você não trabalhar, você não vai comer. Para você trabalhar, para você comer, tem que trabalhar. Amém? Beleza? Ninguém vive de fotossíntese aqui. Vai lá fora, fica na luz do sol. Muito bom comer carne, inclusive. Aleluia, se você é vegetariano. É bom comer carne. Aleluia. São coisas lícitas. Então eu estou construindo um casamento. Se você já é casado, você quer ter um filho, você está construindo isso para ter um filho. Então todo mundo está indo para algum lugar. E mesmo você que está perdido, você está construindo a sua perdição. Tá bom? Então todo mundo está indo para algum lugar. Então alguém disse que se você não escolhe, você não decide para onde vai, você já decidiu o seu destino. Ok? Então assim, todas as coisas listas. É pecado trabalhar? Não. É pecado ter filho? Não. É pecado? Não. Quando você abre ali o Gênesis 9, esse texto me saltou e eu queria desenvolver em cima disso. A Bíblia fala que Noé era agricultor. E ele pensou em plantar uma vinha. E eu queria que você agora pensasse e se colocasse no lugar de Noé ali. Quero que você faça um exercício mental agora. Sendo Diego médico, passou a atender e curar, atender pacientes. Amém? Sendo Asaf, professor, né? Professor, começou a ensinar os seus alunos. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Maria, corretora, passou a vender imóveis. Certo? Então é mais ou menos isso que a Bíblia está dizendo. Então eu vou contar até 3. Eu vou contar até 3 e eu queria que você pensasse nisso agora. Imaginasse o que você faz. Quem você é, ou melhor, a sua profissão, e pensasse o que você faz, o que você está fazendo hoje, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3 e agora? Ok? Fica mais pessoal? Tipo, eu sou o Diego, pastor, e eu comecei a pastorear a Igreja de Jesus. É uma realidade que fica bem mais próxima. Mas como eu disse, são coisas... Muita gente tem muita coisa para fazer, gente. E a gente teve um tempo com o pai de diaconia hoje. E quando a gente corre atrás das coisas, carreira, trabalho, sempre a gente está fazendo alguma coisa, construindo algo, mirando algo, olhando para algo. Cara, a gente, todo início de ano, você faz uma lista. Aquela listinha que você... quais são as minhas resoluções para esse ano? Porque é um lugar para onde você quer caminhar. Por exemplo, quantas vezes você colocou lá que você ia cuidar da sua saúde? E todo ano você voltou com esse ponto. Sim ou não? Certo? Quantas coisas você não conseguiu fazer daquilo? E eu não estou pregando contra a lista. É importante você ter objetivos. Amém? Só que nessa nossa dinâmica da vida do dia a dia, da vida comum aí, a gente pode se perder. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Sobre a perda de controle da nossa vida diante daquilo que a gente faz. Diante daquilo que nós entregamos o controle da nossa vida para outras coisas. E não ao próprio Deus. Amém? Eu vou basear minha palavra em cima de Noé. Eu acho que todo mundo aqui... Quem que era Noé? Eu acho que todo mundo aqui, de alguma forma, mesmo não sendo cristão, com certeza já ouviu a história da Arca de Noé. Certo? Você tem filho, você ouviu. Essa é a Arca de Noé que Deus mandou. E de bicho, certo? E você ouve a história de Noé muitas vezes, desde criança, você crente
desde criança, você viu na escolinha dominical, a gente tem música sobre isso, a gente ensina a história nas nossas escolas dominicais para as crianças. A internet está recheada de músicas a respeito de Noé. Livro para pintar, tudo. E é engraçado que a história de Noé, ela toca todo mundo. Ela toca crente, ela toca não crente, todo mundo pensa no Noé maluco fazendo uma arca para encher de bicho, certo? Só que muitas vezes a gente foca tanto na história da arca, que é uma história muito importante biblicamente falando, só que a gente esquece de ver quem era Noé. E olha o que a Bíblia diz a respeito de Noé. Eu quero começar falando o que a Bíblia diz a respeito de Noé. Então vamos lá. Quero que você vá em Gênesis capítulo 6, verso 9. Vai lá. Rapidão, tá, gente? Gênesis capítulo 6, verso 9. Diz assim: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Gênesis capítulo 7, verso 1. Vai lá, rapidão. Aqui pra frente. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz assim: O Senhor, presta atenção, o Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconhece que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. A Bíblia diz, o próprio Deus diz, que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, sobre a geração que ele vivia. A palavra vai declarar que diante dessa geração corrompida que Noé vivia, Deus encontrou Noé, um remanescente, alguém que era justo e íntegro. Noé era o cara da sua geração. Deus encontrou ele e ele reconheceu isso em Noé. E eu pergunto, se Deus dissesse que você era justo e íntegro diante da geração que nós estamos hoje, ia ser uma parada legal, sim ou não? Quantos queriam ouvir de Deus isso? Encontrei você justo e íntegro. Encontrei você, Leandro, justo e íntegro nessa geração. Encontrei você, Giovanni, justo e íntegro nessa geração. Por isso vou te dar uma lição. Cara, todo mundo aqui gostaria de ser Noé. E a Bíblia vai dizer que além de justo e íntegro, Noé andava com Deus. O que é andar com Deus, gente? Quantos aqui já fizeram caminhada com pessoas? Ou corrida? Sabe as pessoas que convidam você? Ô cara, vamos correr comigo 5 horas da manhã? Você olha para ele e fala assim, de propósito? Tipo assim, do nada? Brincadeiras à parte, eu não sei se você já fez isso. Lá em Curitiba tem muitos parques grandes assim, e às vezes a gente sai com a galera para andar assim, com um discípulo, com alguém. E é interessante que quando você está caminhando, eu lembro, por exemplo, nossa, muito legal isso que eu lembrei agora. Eu lembro, muitas vezes eu saindo da escola com o seu amigo e você trocando uma ideia com ele, né? Você está lá trocando uma ideia e naquele momento, cara, é um momento muito de intimidade entre os amigos, assim. Porque você compartilha coisas que aconteceram, o cara fala, pô, mano, eu tô mal, briguei com meu pai. Sim ou não? E daí você vai ali, pô, cara, você tem que ser mais paciente. Pô, cara, pô, triste, cara. Posso fazer alguma coisa por você? Nesse andar, você vai construindo relacionamento. E é interessante que quando a gente vai conversar com pessoas que têm essa prática de correr junto, de andar junto, são pessoas muito próximas, que você está ali andando com essa pessoa. Deus vai falar que Deus descia no Éden e estava lá com Adão e Eva. Adão andava com Deus. É interessante que nesse lugar é onde nós encontramos conselhos, pedimos conselhos. A galera às vezes conta segredo para você. Cara, você não sabe o que aconteceu, mas eu vou contar só para você. Aí você fica sabendo de coisas assim, fala, cara, puxa, que triste isso, que legal, cara. É nesse lugar de andar com a pessoa, de ter relacionamento com ela.
Se você já teve filho, você já teve a oportunidade, por exemplo, de contar. Para quem que eu vou contar primeiro que eu estou grávida? Ou que a gente está grávido? Você geralmente vai nos mais próximos e conta segredos, né? E aqui Noé andava com Deus e Deus compartilhava os seus segredos com Noé. Olha só, Noé conhecia a Deus e a sua voz. Por quê? Porque Deus disse isso para Noé. Deus disse o que era para fazer. Deus ouviu de Deus o que... Deus ouviu não. Deus ouviu de Deus é ótimo. Parece o Salmo lá, né? O Senhor disse ao meu Senhor. Né? Noé ouviu de Deus o que ele deveria fazer e foi obediente. Olha só o que Ezequiel profetiza a respeito de Noé e outros. Ezequiel capítulo 14, verso 20, vai dizer assim: tão certo que eu vivo, diz o Senhor Deus, mesmo que Noé, Daniel e Jó. Olha os caras que Ezequiel coloca no rolê. Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem o seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Então Deus está promovendo juízo ali. E ele fala assim, se Daniel, Noé e Jó tivessem nesse rolê aqui, nem os seus filhos sobrariam, somente eles, porque eles são íntegros o suficiente. Olha, ele estava. O próprio Deus reconhecia a integridade e a justiça de Noé. Hebreus 11:7 vai dizer, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Olha só que loucura. Noé divinamente instruído. Ouviu de Deus. O cara que andava com Deus, conhecia sua voz, conhecia quem Deus é, ouviu e divinamente instruído, temente a Deus, obedeceu e promoveu justiça sobre uma geração. Olha só. Você queria ser Noé? Cara, eu queria ser esse cara. Deus revelando os seus segredos àqueles que o temem. Sabe, versículo 14 vai dizer, o Senhor confia os segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O comprometimento de uma aliança. Noé então era justo, íntegro, homem de fé, temente a Deus, obediente e andava com Deus, conhecia a Deus. Acho que chegamos num consenso que todo mundo queria ser esse cara. Eu gostaria muito de Deus falar para mim, cara, você é íntegro, você anda comigo, você me conhece. Então eu vou liberar alguns segredos. Eu sei que você vai obedecer, cara. Sabe por quê? Porque Deus confia os seus segredos àqueles que o temem. Minha esposa tem uma frase que ela fala assim, que Deus me encontre confiável a ponto de Ele me revelar os segredos e Ele saber que eu vou obedecer. Então, que Deus me encontre cada um de nós confiáveis nesse tempo. Mas olha só, Deus estabelece então uma aliança com Noé. Todo mundo conhece a história, Deus promove justiça e zero dele, certo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Vamos lá, eu sou carente, eu preciso de resposta. Então vamos lá, não vamos dormir, tá? Aleluia, sábado. Vamos lá. Vamos lá. Então, Deus estabelece uma aliança, todo mundo conhece a história. Você sabia que Noé pescou? E sabe quantas vezes ele pescou? 2, porque só tinha 2 minhocas. Era uma toada. Vamos lá. Aleluia. Vamos lá. Meu Deus, né? Vamos lá. Mas olha só que interessante, gente. Deus estabelece uma aliança com Noé. Promove justiça. Daí vem o versículo de Gênesis 9. Deu zero game. E daí, Gênesis 9, 20 vai falar assim: sendo Noé agricultor,
passou a plantar uma vinha. Só que olha o que acontece depois. No versículo seguinte, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Eu quero entrar em algumas reflexões a respeito disso. Todo mundo aqui concordou que Noé era um cara justo e íntegro e conhecia Deus. Noé viu um milagre, viu o cumprimento de uma profecia, viu o juízo de Deus sobre toda uma geração. Deus encontra Noé em toda essa situação. E nós vemos isso acontecer com seus próprios olhos. Só que pouco tempo depois, Noé é encontrado embriagado, nu, dentro da sua própria tenda. Bebe do vinho. Você vai estudar sobre embriaguez, e a Bíblia Thomas Nelson de Estudos vai falar assim, que a embriaguez, uma palavra, ela pode trazer o contexto de devassidão e imoralidade sexual. A nudez do pai. E é interessante que o texto continua, né? Eu não vou entrar no texto aqui, mas quem vê a nudez do pai quando ele fica bêbado, vai contar aos seus irmãos, os irmãos vão e cobrem a nudez do pai, né? Depois descobre tudo o que aconteceu, amaldiçoa Canaã, filho de Cã, que é a origem do povo cananeiro, né? E abençoa os outros filhos. Eu não quero entrar na polêmica teológica a respeito dessa parte, tá? Tem muita teologia pesada a respeito de várias interpretações a respeito desse episódio de Cã. Mas eu quero entrar em outra polêmica. Como Noé, um homem tão justo, tão íntegro, que conhecia a Deus, aconteceu isso com ele. Ele se deixou embriagar. Olha só, eu quero fazer um paralelo. Gênesis 19:30, vai lá comigo. Gênesis 19, verso 30. Vai lá. Eu quero fazer um paralelo com isso aqui. Noé se embriaga. Noé fica nu. Noé perde o controle. E olha só Gênesis 19, capítulo 30. Diz assim, história de Ló. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então, vocês lembram o que aconteceu com a mulher de Ló, né? Ok? Lembra da história? Tem musiquinha, tá, né? Olhou para trás, virou uma estátua de sal. É. Lembra disso? Então, por isso que ele estava sozinho com as duas filhas na caverna. Okay? Então, a primogênita disse a mais nova, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se a nós, conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite deram de beber o vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. Mais uma vez, um episódio de embriaguez fez com que perdesse o controle, juízo, valores. Entregamos nosso controle ao vinho, os nossos filtros vão se perdendo no caminho. E olha que interessante. Noé plantou uma vinha, certo? Quando a gente olha esse texto, fala assim, Noé plantou, era agricultor e plantou uma vinha, beleza? E daí no verso de baixo fala assim, e ele bebeu do vinho, se embriagou e ficou nu. Parece que foi assim, puf, plantei uma vinha, puf, bebi do vinho, puf, estou embriagado, estou pelado. Não parece? Porque é um verso depois do outro. E aqui eu fui pesquisar quanto tempo demora para uma vinha dar fruto. Olha só que interessante. O processo, vou ler para vocês. O processo de cultivo de cada uva
Vocês já vão entender o porquê que eu vou falar. Amém? Confia, tá? Fica comigo aqui, vai dar certo. Vamos lá. O processo de cultivo do pé da uva é complexo. Nesse sentido, o desenvolvimento da vinha demora para ser iniciado e o tempo para dar uvas é em média de 85 a 200 dias depois do início do cultivo. Para cultivar as videiras, é preciso ter, acima de tudo, paciência, pois é normal que as vinhas não produzam frutas nos primeiros anos em que foram plantadas, de modo que dificilmente ela terá uvas antes do terceiro ano de cultivo. Isso significa o quê? Que Noé demorou um tempão para pegar esse fruto. Então Noé, vamos pensar, Noé foi lá, e eu creio que Noé não plantava só a vinha, amém? Plantou várias outras coisas, mas vamos dar um exemplo disso aqui, porque é onde a gente vai construir. Então Noé ia lá, plantou a vinha, ia lá, olhava, regava, talvez passou o primeiro ano, não chegou nada. Passou o segundo ano, nada. Talvez só no terceiro ano Noé usufruiu daquele fruto. Talvez Noé gastou a sua vida. Porque ele era agricultor, então o trabalho dele era fazer esse processo, plantar, colher. Esse era a função de Noé. Você concorda comigo que talvez Noé, no primeiro ano, olhou e falou assim: cara, me dediquei e não veio nada. Talvez no segundo ano, Noé foi lá, cara, mesma coisa, plantando, cuidando, regando, podando, fazendo todo o processo. Não teve nada. No terceiro ano, cara, deu fruto. Noé ficou feliz? Você ficaria feliz? Sim ou não? Sim. Só que olha só, e aqui a gente entra na palavra de verdade. Noé se embriagou com o fruto do seu próprio trabalho. Então ele gastou a sua vida durante talvez 3 anos. E ele olhou para aquele fruto e falou assim: cara, glória a Deus, vamos espremer esse negócio e vamos pegar esse vinho. E Noé bebeu, e bebeu, e bebeu, e bebeu, e se embriagou com o fruto do seu próprio trabalho. Talvez Noé olhou e falou assim: eu mereço, eu gastei a minha vida, cara, não tem problema nenhum eu beber um pouquinho, não tem problema nenhum eu pegar esse fruto do trabalho, porque era dele, sim ou não? Era fruto do trabalho dele, sim ou não? Gastou tempo, gastou sua vida. Mas quando ele podia pegar esse fruto e usufruir da maneira correta, talvez ele passou do ponto. E ele, embriagado, se perdeu. Perdeu o controle da sua vida pelo fruto do seu trabalho. E aqui, o agricultor era algo comum. Não era pecaminoso, vamos lá de novo. Não era indigno, não era impuro, Noé tinha essa profissão. Será que nós, nas nossas atividades, e aqui, gente, eu não estou falando só do seu trabalho secular, ou melhor, eu não gosto nem de falar secular, ok? Mas o seu trabalho, aquilo que traz o seu sustento. Lembra que a gente leu o primeiro texto? Aquele que trabalha, não trabalha também, não coma. Será que nós não estamos gastando tempo demais? Ou melhor, será que nós não estamos nos embriagando e perdendo o controle da nossa vida com o fruto do nosso trabalho? Com aquilo que nós estamos nos embriagando? Com os bens, com as coisas que são construídas aqui nessa terra?
Vamos lá, gente. Vamos ser sinceros. Você gasta a sua vida trabalhando. E tá tudo bem. Aqui vocês não vão me ouvir falar assim, vai lá, larga tudo e vem pra cá. Não, cara. Se Deus falar com você, você faz o que Deus falar com você. Amém? Talvez você tenha que estar estudando mesmo. Talvez você tenha que estar no seu trabalho. Só que você pode se embriagar tanto nesse seu trabalho secular, que traz o seu sustento. Ah, Diego, eu acabei de comprar um carro. Vou te contar uma história. Daqui 2 anos, você vai falar assim, quero comprar outro carro. Comprei minha casa. Você vai ter uma satisfação e uma alegria ali. Mas eu quero te falar que daqui a pouco, talvez você já não goste mais da casa. E talvez você queira outra coisa. Sabe por quê? Porque a nossa satisfação não está no lugar correto. Talvez se Noé estivesse satisfeito, ele não teria se embriagado. Mas vamos lá. Eu não estou falando só do trabalho secular. Eu estou falando disso aqui, ó, da igreja. E aqui não é uma apologia ao não trabalho, tá? Ao não serviço na igreja, mas servir da maneira correta. Porque eu, pastor, Leandro, presbítero, liderança da igreja, pode se embriagar com o fruto disso aqui, ó. Com o fruto daqui, que é lícito, que é cristão, que não é secular. Isso aqui pode nos embriagar. E eu creio que se você está aqui hoje numa conferência, você quer muito Deus, amém? Mas eu creio que a grande maioria aqui tem o desejo de servir, tem o desejo de ministério, tem o desejo de uma liderança, tem o desejo de cuidar de pessoas, tem o desejo de, cara, eu gostaria muito de estar no louvor, eu gostaria muito de fazer isso, aquilo aqui dentro da igreja. Mas, gente, a gente pode se embriagar com isso também. Sabe por quê? Eu não sei se você tem acompanhado na internet, mas a gente tem visto milhares é muito, né? Mas vamos lá, muitos casos de abuso pastoral, abuso de liderança, pessoas caindo, certo? Pessoas que trabalharam, que eram referência de tantas outras pessoas, simplesmente desmoronando. Eu quero dizer que muitos casos ali é a embriaguez do próprio ministério. Porque eu estou tão perdido, eu já perdi o controle, as pessoas já não vão falar comigo, eu não dou ouvido. As pessoas vão meter o dedo na minha cara, eu vou estar bêbado. E eu não vou lembrar no outro dia. E isso você vai perdendo o controle, você vai controlando as pessoas, você vai se embriagando com o poder que dá isso aqui, ó, o ministério. E daqui a pouco você está perdido também, embriagado. Não parece muito parecido? Toda essa história de Noé não é muito parecido com os dias de hoje, não? Focar nas coisas. Eu sei que vocês são uma igreja que prega a palavra de verdade. Vocês são uma igreja que não negociam o evangelho. Pelo menos é o que eu tenho percebido nos últimos tempos. Mas, gente, a sutileza do eu mereço, a sutileza do que, cara, eu trabalhei para isso, pode nos tirar os olhos daquilo que realmente importa. E nós nos perdemos nesse caminho. Não plantou uma vila e demorou muito tempo, sabe? Gente, vocês têm uma igreja, 6 anos de igreja.
Cara, pode ser que daqui a pouco vocês recebam um monte de gente. Pode ser que vocês tenham uma grande colheita como igreja. Cuidado para que o fruto do trabalho do arado de vocês não os embriague. Cuidado, gente. Nós demoramos muito tempo para construir muitas coisas na vida, gente. Tem gente que está pagando, tem que estar com 90 anos e está pagando um imóvel. Está errado? Não vou falar que está errado. É o desejo dele. Cada um com o seu propósito. Agora, cuidado para não se embriagar. Eu estou num trabalho e eu quero ganhar mais. E agora vamos lá, deixa eu abrir uma porta aqui. Atenção, vou abrir uma porta. Perigosa, mas vou abrir. Ok? As pessoas, elas mudam de lugar. As pessoas mudam a sua geografia para ganhar mais. Se você recebe uma proposta de emprego e você vai olhar assim, cara, vou ganhar o dobro, mas eu vou ter que sair da comunhão dos irmãos. Cara, você não pensa duas vezes. E assim, gente, eu não estou falando que você tem que ficar preso à igreja. Ok? Vamos entender as coisas. Eu estou falando de propósito de Deus. Eu estou falando não se mover por necessidade ou oportunidade, mas se mover por propósito. Muita gente tem se movido a sua geografia para ganhar mais. E sabe o que ela ganha? Uma família destruída, uma vida cansada, depressão, síndrome do pânico, mas com muito dinheiro no bolso. Muito legal, parabéns. Muito bem. Essa pessoa se embriagou e perdeu muitas coisas que eram importantes para ela. Mas vamos lá, a gente já fecha essa porta aqui. A gente já vai voltar nela. Tá? Vamos deixar ela aberta. Quantos de nós... Lembrei de uma coisa. Nós mudamos de geografia por causa de um trabalho para ganhar mais. Mas nós não mudamos de geografia por causa de uma igreja. Por causa da comunhão dos irmãos. Sabe o que a gente tem experimentado em Curitiba? Isso é a graça de Deus. Eu não estou aqui para falar que nós somos incríveis. Porque a gente não é. A gente é bem ruim. Tá? A gente costuma falar assim, cara, a gente não é bom. É porque tem muita gente pior que a gente. Ok? Mas olha só. Tem gente se mudando de estado para ir lá congregar. Por causa da igreja. Por causa da comunhão. Por causa da palavra. Por causa daquilo que a gente tem vivido pela graça de Deus, tá, gente? Não é por causa da gente, não. Porque, mais uma vez, a gente é bem ruim. Isso assusta a gente. Porque, o cara mudou para vir para cá. E a gente não foi lá na porta do cara falar assim, porque tem gente que faz, tá, gente? Eu já fui em lugares, em escolas, que falou assim, já que a tua igreja não te dá o suficiente, vem para cá, porque aqui o avivamento vai rolar. Cala a boca, velho. Desculpa, gente. Vou falar de novo. E vou pedir desculpa depois, de novo. Cala a boca. Desculpa. Tá? Porque a real, gente, é que isso precisa partir da pessoa. Deus tem que falar com essa pessoa. E se ela quiser vir, ela vem por ela mesma. Amém? Comunhão. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Não é ficou nu. Amém? Não é ficou nu. Quando a gente fala de nudez na Bíblia, a gente está falando de um lugar de exposição, vulnerabilidade. Vestes falam de cobertura, de proteção. Então, quando Noé está nu, ele está vulnerável. Então, quando a gente está embriagado, a gente fica vulnerável, gente. Você já viu um bêbado no dia? Cara, você já viu briga de bêbado na internet? Sim ou não, gente? Vamos lá!
E daí fica lá o cara dando soco no ar, assim, ó. Daí vem um cara do lado, empurra ele cai no chão. Cara, porque o cara tá bêbado. É isso que acontece com a gente. Deus está falando assim, cara, Noé ficou bêbado com isso. E vulnerável. 1 Coríntios capítulo 10, verso 2 a 3 diz assim: por isso aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados mais do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês possam suportar. Qual que é o vinho desse mundo? E assim, gente, nós estamos falando disso. A gente não está falando da bebida vinho. Apesar de também a gente ter cuidado com a bebida. A gente não está falando que não pode, tá? Mas precisa ter cuidado. Mas qual que é o vinho desse mundo? Que a gente falou aqui, trabalho, um monte de coisa. Olha só que interessante. Cantares, capítulo 1, verso 4, diz assim: desde que os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma de seus perfumes, como perfume derramado ao seu nome. Por isso as donzelas de Êden, leve-me com vocês, vamos depressa. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos mais do que o vinho. Não é sem razão que o amam. O vinho representa todos os prazeres da terra. A esposa aqui está dizendo: os prazeres da terra não são comparáveis ao seu amor. Eu te conheço. Beija-me com o beijo da sua boca. O seu amor é melhor do que o vinho. Eu não estou dizendo que você não pode construir nada mais uma vez. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar, não deve amar sua família, não deve formar família, não deve estudar. Eu estou dizendo que a gente não pode nos embriagar. Nós não podemos nos embriagar. Como que a gente constrói esse lugar em Deus? Que como a esposa de Cantares vai falar assim, nós nos lembraremos do seu amor, porque ele é melhor do que o vinho. Ele é melhor do que os prazeres dessa casa, dessa terra. E gente, o conhecimento de Deus, quanto mais conhecemos a Deus, mais longe nós ficamos dessas coisas. Daí você vai falar assim, Diego, mas não é conhecer a Deus. Pois é. Mesmo Noé conhecendo, andando com Deus, aconteceu isso, porque a Bíblia vai falar assim, aquele que está de pé, se cuide. Porque hoje talvez você fale assim, cara, eu tô de boa. Deus é o cara na minha vida. Mas amanhã, meus amigos, você pode se embriagar. Mas como que é o antídoto para isso? Como que eu vivo então de uma forma que eu não me embriague com as coisas dessa terra? Como que eu não me embriago com os prazeres desse mundo? Vai lá para Efésios comigo. Efésios capítulo 5, acho que o Osiel leu ontem esse texto, né? Efésios capítulo 5. E aqui eu construo para que a gente chegue num lugar legal. Então vamos lá, vamos recapitular. Noé andava com Deus, ele tinha um trabalho, ele gastou sua vida nesse trabalho, plantou uma vinha, colheu o fruto desse trabalho. Esse fruto o embriagou, ele passou do ponto com esse fruto, ele achou que ele merecia, ele se embriagou, ele ficou nu, num lugar de exposição, vulnerabilidade. E aconteceu o que aconteceu depois. Mas olha só, Efésios capítulo 5 vai dizer assim, não se embriaguem com o vinho, pois ele leva o quê? A devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, sempre dando graças por tudo de nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá! Agora a gente vai fazer
mas por desse texto. E vamos lá. Primeiro, olha que interessante, eu não sei se você já percebeu, mas o texto ele fala assim: deixem-se encher. Ele não fala assim, encham-se. Ele não fala, ele fala, deixem-se encher. Por quê? Porque você tem uma escolha. E para algumas pessoas que têm esse problema com a palavra escolha, diante da teologia, das brigas de teologia, eu quero dizer que aqui está dizendo, deixem-se. Por quê? Porque existe uma escolha de você escolher o padrão do mundo, você escolher as coisas dessa terra e escolher aquilo que Deus está colocando diante de você. Noé teve essa escolha. E aí, deixem-se. Então, o que ele está falando? Cara, você tem isso aqui, mas não se embriague com o vinho desse mundo, porque ele vai te levar à devassidão. Você vai perder o controle da sua vida para os prazeres dessa terra. Então, deixe-se encher do Espírito. Primeiro ponto. Você tem a oportunidade. Aquele que está de pé, se cuide para que não caia. Você tem a oportunidade de escolher os prazeres e escolher viver uma vida no Espírito, que nós falamos ontem. E aqui, vamos lá. Ele fala, encher-se do Espírito. A orientação bíblica é que ao invés de nos embriagarmos com as coisas dessa terra, do fruto do nosso trabalho, do estilo de vida. Sabe estilo de vida? Sabe estilo de vida, gente? Sabe o que é estilo de vida? Você vai lá e você se embriaga, você trabalha mais. E aqui eu vou me dar o direito de exagerar um pouco, para vocês entenderem. Você perde a comunhão com os irmãos. Você trabalha até mais tarde, por quê? Porque você quer ficar na moda. Porque você quer comprar um tênis legal que todo mundo usa. É errado você ter o tênis? Não. É errado você se perder nesse caminho. Amém, gente? A gente... É legal ter coisa boa. Não é ruim. O problema é que, em prol de um estilo de vida, as pessoas estão se perdendo. Vamos lá, gente. Se Deus mandasse você largar tudo, vamos mais perto. Se Deus mandasse andar a pé e dar o seu carro para o irmão que está precisando, e aí? Porque é muito bonito falar Atos 2,42, porque eles partiam o pão de casa em casa e eles supriam as necessidades uns dos outros. Mas nós estamos vendo o irmão com 5 filhos indo para casa de ônibus e você tem 2 carros. E você, se Deus pediu o carro para você, você não tem coragem. Mas você está trabalhando que nem um louco para conseguir o 3º carro. E aí? Vamos lá. Esse estilo de vida, tá certo? Efésios capítulo 3, versos 17 a 19, vai falar assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, e todos vocês nos validades alicerçados em amor, isso para que com todos os santos, diga assim, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios do quê? Da plenitude de Deus, satisfeitos nele e não nas outras coisas. Com todos os santos. O que ele está falando? Ele está falando de algo coletivo, gente. Você, comunidade. E aqui eu quero pegar um gancho falando entre vós. Paulo poderia falar assim: deixem-se encher do Espírito. Eu sei que ele está falando com uma igreja aqui, mas ele poderia ser pessoal aqui. Ele poderia falar assim: e enche-se do Espírito. Você que está lendo essa carta. Mas ele fala assim: falem entre vós. O que ele está falando? Cara, se reúnem em comunidade, juntos, e falem entre vós. O que é? Ele está falando assim, cara, instruam uns aos outros.
ensinem, comunguem, se relacionem uns com os outros, aconselhem, exortem, encorajem uns aos outros. Ele está falando disso desde antes, ele está falando assim, exortando uma comunhão verdadeira. Falem entre vocês, conversem, se relacionem. E aqui, Henry Nouwen vai falar que a comunhão dos irmãos é uma disciplina espiritual. Falei hoje com o pessoal do diaconato. Meu amigo, a comunhão precisa acontecer na igreja. A reunião dos santos que falam entre vós precisa acontecer para que vocês possam encher-se do Espírito. Você entende que encher-se do Espírito, ele está falando para uma igreja, ele está falando entre vós, ele está falando de comunhão. Você depende do outro até para ser cheio. Vamos lá, você quer a plenitude de Deus? Você precisa da revelação de Cristo que está no outro. Deus não vai se revelar completamente pro bonitão aí, sozinho, em casa, tipo um ermitão. Eu só quero Jesus, aleluia. Não vou ter comunhão com os irmãos. Precisamos. Por que Henry Nouwen vai falar que é uma disciplina espiritual? Assim como Mateus 6,6, teve uma época. A Isabel falou ontem sobre devocional, certo? Que é uma disciplina espiritual. Por que é uma disciplina espiritual? Porque, cara, você tem que ser disciplinado. Ou todo mundo aqui é um semideus, Jeová Júnior, que acorda de manhã e fala assim: nossa, eu quero Deus, aleluia. Daí no outro dia, eu quero mais Deus, eu quero mais Deus. Daí no outro dia, eu quero mais Deus, eu quero. Cara, sem nenhum tipo de oscilação. Ou só acontece lá em Curitiba. O dia que tá frio, eu falo: nossa, cara, eu vou acordar hoje, ler a Bíblia. Cara, é uma disciplina. Eu levanto e eu vou ter com o meu Senhor. A comunhão é a mesma coisa. Quantas vezes você chegou, marcou alguma coisa com alguém da igreja? Marquei com o Giovanni aqui. Cara, então tá, semana que vem, quarta-feira lá em casa. Beleza? Chegou quarta-feira. Meu Deus. Por favor, Senhor, você vai pro devocional para orar para ele desmarcar. Senhor, por favor, que ele ligue. Senhor, não deixa acontecer nada ruim, mas que seja com uma coisa bem boa que ele desmarque. Ou só acontece lá em Curitiba? Porque o curitibano ele tem a fama de ser introspectivo, né? Tipo, não dá bom dia para os irmãos, sabe? Lá em Curitiba, na igreja, a gente tem uma prática com os visitantes da igreja, que o cara levanta a mão e a gente fala assim: vamos quebrar a cultura curitibana. Você vai sair do teu lugar e vai lá dar um abraço nesse irmão. Porque o que rege aqui é a cultura do reino de Deus. Amém? E comunhão é a mesma coisa, porque tem dia que você não está afim de ver a cara do irmão. Nossa, mano, lá vem aquele cara chato. Oh, Jesus. Senhor, diminui a chatice dele, Senhor. Daí você fala assim: aumenta a minha paciência. Daí Deus vai lá e prova você, com o cara sendo mais chato ainda. Cara, comunhão é disciplina. E eu quero não só essa parte ruim da comunhão, porque tem vezes que você quer ter mesa assim. É muito agradável sentar com os irmãos. Mas eu quero te dizer, Henry Nouwen, no seu livro Espaço para Deus, que o João falou ontem, ele diz que a comunhão é a prática de ouvir coletivamente. Então eu ouço de Deus para mim e o meu irmão ouve de Deus. E Deus senta com o Leandro e fala assim: e aí, Leandro, o que Jesus está falando com você? E daí Leandro compartilha comigo algo incrível a respeito do que Deus está falando. E aquela revelação de Cristo toca a minha vida. E eu sou cheio de mais um pouquinho de Deus. E eu compartilho com o Leandro recebe daquilo. E cara, naquele dia eu saio de uma mesa mais cheio da plenitude de Deus. Mais satisfeito, porque eu conheci um pouquinho de Deus. Automaticamente, eu olho para as coisas do mundo e falo assim: cara, tá tão bom aqui. Eu não tenho mais vontade dessas outras coisas. Gente, são mesas que são cheias
da revelação de Cristo. Tem mesa, meus amigos, que você tem que fugir. Tá? A roda dos escarnecedores. As mesas de maledicência. A mesa que, ao invés de compartilhar Cristo, o cara sangra na mesa. E não é o sangue de Cristo, não. Ok? Fuja dessas mesas. Fuja dessas mesas. Eu não estou falando aqui que você não deve cuidar dos irmãos. Mas essa prática de você, da maledicência, enfim, falar mal, tudo isso. A pessoa expor a ferida na mesa de um ambiente que não vai fazer com que produza cura, é erro, gente. Sabe por quê? Porque eu chego aqui pro Giovanni e eu falo assim, desculpa, teu nome é? Felipe. Eu falo assim, cara, eu vou te contar uma parada, mano. Poxa, o Felipe falou umas paradas pra mim. E, mano, tô muito de cara com ele, mano. Porque olha, já ainda fez isso, já fez aquilo. Cara, você já percebeu isso nele? Cara, não sei o que. Cara, quando eu saio dessa mesa, a lente do Giovanni a respeito de Felipe mudou. Ele vai começar a olhar pro Felipe de um jeito diferente já. Ruim demais. Sabe por quê? Qual que é a prática correta? Eu tenho uma coisa contra o Felipe. Eu chego aqui pro Felipe e falo, não. Cara, você me ofendeu, velho. Mateus 18 vai falar. Vai dar todo o trilho de um concerto de ferida entre os irmãos. Então fujam de mesas de maledicência. Nós somos pedras vivas que edificam um só templo. Porque é muito bonito a gente vir aqui e falar assim, vamos construir um lugar para a habitação de Deus, aleluia. E todo mundo levanta a mão. Certo? É legal? É. Mas esse templo que é construído, ele é construído por pedras vivas. Eu e você. Somos pedras vivas. Que juntos, todos, construímos esse lugar para Deus. Ele não habita em templo feito por mãos de homens, mas nessa união das pedras vivas, onde nós temos uma pedra angular que é Ele. Só que eu gosto muito de uma ilustração que, cara, às vezes tem um buraco aqui, ó, e tem uma pedra na minha mão. Eu preciso enfiar essa pedra aqui, ó. Essa pedra vai raspar nas outras pedras. Essa pedra vai ter que ser lapidada no processo, e quando eu colocar ela aqui, ela vai raspar. E daí a Bíblia vai falar assim, como irmão afia o irmão, nós precisamos afiar uns aos outros. E é nessa hora que eu raspo. Cara, tem uma coisa para falar na tua cara. Você não tem vergonha. Você confronta o irmão. Você fala, cara, me perdoe. E você vai construindo esse lugar. E quando você encontra esse lugar, você encaixa nesse lugar daqui. E você é mais uma pedra desse lugar. Amém? Amém, irmãos? Vocês entendem que a comunhão é importante? Quando nós nos reunimos, nós somos mais cheios. Nós nos damos uma oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que nós devemos, quando nós estamos falando entre nós, falar salmos. Ele está falando do quê? Ele está falando da Bíblia, palavra de Deus. Eu vou cantar a palavra para você, ou nós vamos nos instruir uns aos outros na palavra. Certo? O próprio Deus vai orientar Israel a respeito de uma canção, eu não lembro em qual a referência bíblica, mas ele vai falar assim, cantem essa canção, para que vocês se lembrem, se acaso acontecer alguma coisa e vocês se perderem no caminho, essa canção seja prova contra vocês. Por quê? Ele está falando assim, cara, falem entre vós, instruam uns aos outros. Por isso que é tão importante nós cantarmos canções bíblicas também. Então Salmos vai falar desse lugar de tempo com as Escrituras, encher a nossa mente com as Escrituras, que a Bíblia vai falar que a palavra ela deve habitar ricamente em nós, salmodiando, recitando, relembrando aquilo que a palavra diz dia após dia, cantando a palavra. Ah, Diego, mas eu não sei cantar.
Morreu. Caraca, em comunidade, você viu? Um ajudando o outro, glória a Deus. Amém? Salmos, palavra, falando entre vós. Salmos entre nós. Hinos. Hinos vai falar de canções mesmo. E aqui a gente não está falando de hino da harpa, tá? A gente tem a tendência de falar hino, a pessoa já vai há 80 anos atrás. Você sente cheiro de naftalina, né? E cara, é incrível as canções mais antigas. Eu amo. E eu amo cantar músicas mais antigas também. Mas hino está falando do quê? Está falando de uma inspiração de Deus para um homem juntamente com a palavra. Profecia, gente. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Amém? E aqui eu quero abrir uma porta. Vamos lá? Eu quero te orientar como comunidade a sempre estar olhando para aquilo que estamos cantando. E não só a comunidade local, mas o que a igreja de Jesus está cantando nos últimos tempos. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre usou as canções para comunicar algo. Amém? Então você vai olhar, você vai estudar o tabernáculo de Davi, você vai entender que tem adoração, oração e profecia. Então o que eu quero dizer com isso? Eu queria dar um exemplo para vocês. Há muito tempo atrás, não, em 2017, olha só, preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Pode parecer, é a coisa do pessoal da música. Não, eu quero que você preste atenção e dê atenção realmente a isso. Em 2017, nós tivemos uma canção que varreu todas as nações. A canção era Waymaker. Lembram dessa canção? Vocês lembram? Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Lembram disso? Essa canção varreu o globo, milhares de traduções. Eu que sou o cara chato da tradução, odeio ficar cantando música traduzida, porque Deus dá uma porção para cada um e isso precisa vir à tona. Amém? Eu prestei atenção nessa canção. E o Senhor falou comigo. Falou, cara, por que você é tão chato com essas canções? Você precisa olhar para o que está acontecendo, porque é aquilo que eu estou fazendo no todo. E daí, olha só que eu quero... Presta atenção, olha só. Essa canção tocou. A gente tocava, era uma das poucas canções que eu cantava. Vamos lá. Deus varreu as nações com essa canção, firmando o quê? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Você cantava isso internalizando. O que aconteceu em 2019? Covid. Todo mundo foi para dentro de casa. Um monte de gente levantou o tênis num descende, falando assim, agora a gente vai para as nações. E todo mundo foi para as nações dentro de casa. Porque ninguém estava pronto ainda. E daí Deus, em sua infinita sabedoria, misericórdia, firmou num povo os atributos dele. Porque essas pessoas precisariam lembrar que em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, pessoas morrendo, entes queridos internados, essas pessoas tinham uma fé firmada num Deus de milagres, num Deus de promessas, num Deus que ele faria um caminho no deserto e ele brilharia diante de uma escuridão. Então, olha só que precioso isso. Deus se preocupando com o seu povo. Quando a gente vai falar de hinos, nós precisamos olhar para aquilo que nós estamos cantando hoje. Ou você acha que é coincidência todo mundo cantando que vai gastar sua vida, que vai morrer, que vai... Não importa o que aconteça, nós vamos olhar para Deus, nós precisamos continuar contemplando Deus, nós não nos importamos com as coisas desse mundo. Tem muita gente esperta usando algoritmo.
ok? Quer ficar famoso, vamos cantar sobre isso porque todo mundo está cantando. Mas, precisamos olhar por que tanta gente está cantando sobre isso. Há um tempo atrás, Deus restaurou o clamor Maranata. Todo mundo cantava Maranata. Por quê? Porque precisávamos olhar para Cristo e ter esperança novamente, na bendita esperança. Precisávamos olhar e falar assim, a volta de Jesus não era mais um assunto batido, um assunto que ninguém falava, um assunto que todo mundo falava assim, não importa quando que Jesus vai voltar, o importante é que você está pronto. E isso foi o clamor Maranata. E a esperança pela volta de Jesus foi ficando de lado nas pregações. Só que de repente Deus falou assim, precisamos retornar isso aqui. E um monte de gente começou a cantar a respeito disso. E não é à toa que hoje, depois de um clamor Maranata, falando, Deus, vem logo! Agora nós precisamos olhar e falar assim, eu sei que a escatologia de vocês é muito parecida com a nossa. Então eu vou desenvolver em cima da escatologia que vocês acreditam. Você acha que se você clamasse por Jesus, você não ia sofrer? Então todo mundo hoje está cantando a respeito de sofrimento vindouro. Que nós precisamos olhar para Jesus e permanecer contemplando a Ele. Por quê? Porque o que está por vir é pior. Eu não quero ser o profeta do Apocalipse aqui. Nossa, vou sair daqui e vou construir um banco. Não! Eu estou falando, cara, presta atenção. Deus está nos informando a respeito de algo. E nós precisamos ficar com os olhos abertos. Pessoas inspiradas estão profetizando a respeito de tempos vindouros em suas canções. Amém? Falando para nós também com cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? Salmo 43 vai falar assim, e pôs nos nossos lábios um novo cântico. Essa palavra é terrilá, ou terrila, que é um hino de louvor a Deus, ou um novo cântico. Sabe o que é esse novo cântico? É brotar do teu coração algo fresco para Deus. Que você, beleza, você precisa cantar uma canção, você honra essa canção, você canta, você exalta a Deus, mas chega um momento que você precisa liberar algo de teu aí. Que Jesus está falando com você. Deus, é isso. Esse é o meu novo cântico. Eu libero isso. Eu sei que vocês tiveram uma série sobre adoração há pouco tempo aí. Mas é você liberar esse novo cântico. Não só isso, mas nós falamos ontem sobre o batismo com o Espírito Santo. Algumas pessoas foram batizadas. Falar em línguas. Cara, se você ora em línguas, cante em línguas estranhas. Você pode. Aonde você estiver, a hora que você quiser. Você não precisa de um momento. Salmo 149:1 vai dizer assim, um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O texto vai continuar falando assim que nós devemos louvar de coração. Louvor não é música rápida. Ou aquela música barulhenta. Por muito tempo a igreja falou assim, essa música de louvor, essa música de adoração. Ok? Não. Louvor é expressão de admiração e exaltação para Deus. Louvor é uma expressão de respeito e gratidão a Deus. É um ato que também pode ser de adoração. Olha só, Mateus 15:8-9 vai falar assim, esse povo me ouve com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoro e seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, quando eu louvo de coração, eu estou falando assim, aquilo que está sendo expressado para fora está dentro. Porque não adianta, meus amigos, ser um jovem rico da vida. Você vir aqui se jogar na frente e falar assim, Deus, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Talvez se o jovem rico viesse em uma das nossas reuniões, você olhasse, cara, esse cara é intenso. Mas Jesus olha para ele e faz uma pergunta. Faz uma afirmação. Cara, você tem que vender tudo que você tem, dar para os pobres e vir me seguir. E aqui, só complementando, se você lê o texto em alguma vez, esse texto do jovem rico e prestou atenção, Jesus não fala todos os mandamentos ali.
ele fala só 5, que eram mandamentos que o jovem rico cumpria. Agora, quando ele fala vende tudo, ele engloba os outros que ele não falou. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda forma, de todo o seu entendimento. Não cobiçarás. Assim por diante. Isso aqui é um assunto para outro dia. Dando sempre graças. Além de louvar com o coração, eu preciso dar sempre graças. Por quê? Porque a gratidão, olha, presta atenção nessa frase aqui. A gratidão reposiciona o nosso coração naquilo que realmente importa. Mostra onde está a minha satisfação. Então, eu sei que todo mundo aqui, em algum momento da vida, veio aqui num momento de adoração e falou assim, cara, hoje eu não estou afim. Não estou afim, briguei com a minha mulher, briguei com meu filho, vim indignado no carro, enfim. Ou aconteceu alguma coisa na sua família. Só que a gratidão é você relembrar aquilo que já aconteceu. E falar assim, cara, eu sou grato a Deus por causa disso. Então a gratidão, ela reposiciona o nosso coração naquilo que realmente importa. Colossenses capítulo 3, verso 16 a 17 vai dizer assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando a Ele sempre graças. Gratidão, graças. Graças a Deus, aleluia. Quem está feliz com o final? Pode falar, gente. Quem está feliz com o final? Então nós aprendemos aqui o quê? Que existe um trilho. Nós vivemos uma comunhão verdadeira, instruindo uns aos outros na palavra, cantando hinos e prestando atenção naquilo que Deus está falando na sua geração, cantando, louvando com o coração cheio, com o coração no lugar certo e sempre dando graças a Deus. Essa é a comunhão dos santos. Então eu vou deixar me encher do Espírito fazendo isso. E a instrução bíblica de ser cheio do Espírito é porque nós precisamos ser guiados por Ele. Lembram que quando nós perdemos o controle da nossa vida, nós na verdade estamos dando controle a essas coisas que tomaram o nosso coração e nos embriagamos. Mas quando nós somos cheios do Espírito, nós somos guiados pelas coisas do Espírito. Romanos 8, 13 a 14 vai dizer assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente verão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Precisamos viver uma vida debaixo do controle de Deus e não as coisas desse mundo. Jeremias, capítulo 23, verso 9. O meu coração está partido dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, pelas coisas desse mundo? Não, pela causa do Senhor e por suas santas palavras. Então Jeremias entendeu, eu sou embriagado pelo Senhor. Se eu preciso perder o controle, eu perco o meu controle para Deus e não para as coisas desse mundo. Jesus, cheio da palavra, ele não se deixa embriagar com as coisas desse mundo, com o sucesso. Sabe o que Jesus faz diante de um sucesso ministerial? É importante falar, porque ele é o nosso maior exemplo. Jesus passou aí 30 anos da sua vida sendo preparado, aguardando, esperando o momento certo, sabendo que era Deus. E diante de 3 anos de um ministério de sucesso, que qualquer um aqui falasse, nossa mano, você ia ter agenda em tudo quanto é lugar. Jesus, se não fosse Jesus, ia colocar lá, agenda aberta. E ele ia ter a agenda aberta e ia fazer um monte de coisa. Mas diante de um sucesso ministerial, sabe o que ele faz nos últimos dias? Ele pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos seus amigos. Relacionamento.
Diante da tentação no deserto, ele responde com a palavra. Nas últimas horas de vida, ele senta à mesa com os seus discípulos. Ele, como Deus, podia escolher tanta coisa. Mas sabe o que ele escolheu? Vamos falar entre nós. Vamos conversar. Vamos nos relacionar. Eu tenho muita coisa para falar. E sabe, vem aqui que eu quero lavar o seu pé. E é interessante ver Pedro falando assim, cara, você não vai lavar meu pé. Rapaz. Ele fala assim, cara, se você não entendeu isso, cara. Se você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Pedro. Se eu não puder fazer isso, você não tem parte comigo. E Pedro, sanguíneo, né? A gente gosta de falar na igreja, Pedro é sanguíneo, né? Horóscopo gospel. Ele fala assim, então, lava tudo, então. Me lava cabeça, ombro, joelho, pé, né? Daí Jesus vai falar assim, não é necessário. Eu só preciso só lavar teus pés mesmo. Porque daqui para cima você já está limpo. Mas existem algumas coisas que eu preciso corrigir aí. Pés falando de ministério, né, gente? De caminhada. Eu preciso limpar algumas coisas ali porque você tem uma caminhada pela frente. Abre comigo esse texto que é bem importante. Lucas capítulo 17. Vamos lá? E agora? Vocês estão entendendo, gente? Nós abrimos tantas concessões na nossa vida. Nós gastamos tempo com tantas coisas que são correr atrás do vento. A Bíblia vai falar que aquele que tem esperança apenas nesta vida são as pessoas mais infelizes dessa terra. Olha o que Lucas 17 vai falar para a gente fechar a palavra. Lucas 17, capítulo 26 vai dizer, Lucas capítulo 17, verso 26 vai dizer assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, que lemos também, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre para destruir a todos. Assim será no dia do Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço, tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. O que é isso? O apego às coisas dessa vida. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não se apegue àquilo que está lá. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida perderá. E quem a perder, esse a salvar. A nossa esperança não está aqui. Diante desse texto, eu lembro de uma situação. Eu tenho um amigo que ele estava naquela... Sabe eu ia falar o dilúvio, meu Deus. A enchente que teve em Sul, vocês acompanharam? Tinha um amigo meu que estava lá. E ele conta que ele estava no meio do condomínio dele. E começou lá a enchente. E a área dele não estava tão afetada. E ele falou assim, cara, vamos juntar as coisas. Daí começaram a juntar as coisas em casa. E daí ele resolveu sair com o carro para fazer alguma coisa. Quando ele estava voltando com o carro, ele já viu a água chegando perto do condomínio. Ele entrou no condomínio, ele começou a levantar as coisas, e colocar as coisas para cima. Eles moravam no sobrado e tal. Daí Deus falou com ele, falou assim, sério que você vai perder sua vida por causa das tuas coisas? Você vai colocar tua família em risco, tudo que você, por causa de tudo que você construiu. E daí naquela hora eles largaram tudo, ele falou, cara, colocou a família no carro e vazou do condomínio. Cara, 5 ou 10 minutos depois o condomínio estava debaixo d'água. Quando a gente conta histórias de verdade que isso tudo não é verdade, mas isso que vai acontecer, a gente olha para uma realidade bem próxima. E aí? Se você tiver os bens em casa, o que está te segurando?
O texto que eu falei sobre a esperança nessa vida é 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. 1 Tessalonicenses 5, 4 a 9 diz assim: mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia, o dia do Senhor, os apanhe de surpresa como ladrão. Ou seja, só vem com ladrão para aquele que não está preparado. Aleluia. Vai dando glória. Porque vocês são todos filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos filhos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Não se embriague. Você não é da noite. Talvez, diante de tudo isso, você começou a verificar algumas coisas na sua vida aí. E a gente precisa vigiar. A Bíblia está falando assim, cara, vigia. Vocês lembram da parábola das virgens? Lembram? Mesma coisa. O Senhor vai vir. Como que tá? Você está preparado? Você tem óleo? Tem óleo? Você está vigiando? Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus para discernir tempos e estações? Você está olhando para aquele lá e falando assim, cara, isso é isso. Eu estou vendo. Como que me deve? Vocês estão enxergando isso? Talvez você percebeu que diante de tudo isso que a gente compartilhou, você foi esse cara que falou assim, cara, eu merecia mesmo. Eu gastei minha vida. Talvez você percebeu que você está quase num processo de embriaguez. Nossa, eu ia falar embriagagem. O professor de português ia cair de costa, rodando assim, ó, demoniado. Ah, embriagagem! Talvez você perceba que você está entrando num processo de embriaguez. Talvez você está perdendo controle para algumas coisas. Está vendo que você não está mais sendo guiado pelo Espírito. Talvez as coisas do Espírito estão parecendo muito loucas para você. Talvez você está muito preso nas coisas aqui. Talvez você está muito preso no serviço. Isso aqui, ó. E mais uma vez, gente, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tá? Não, o Leandro vai sair daqui e falar, mano, perdi todos os membros, né? Não é isso. Pelo amor de Deus. Não é isso. Mas e aí? Será que não estamos nos embriagando? Mais uma vez eu gostaria de incentivar todos nós a escolher viver um ano, uma vida cheia do Espírito, guiado por Ele. Nós estamos vivendo os últimos dias, gente. O sistema do mundo de Satanás, ele vai tentar nos desviar. Vai tentar que a gente perca o controle. Nós somos tentados nas nossas próprias concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Diferente, não vou falar isso. Deixa quieto. Mas Deus te deu a possibilidade de você escolher. Ele vai falar que não vai não vai estar sobre você, não sobrevirá sobre vocês tentação alguma que vocês não podem suportar. Porque Ele, além de saber isso, Ele vai dar o escape. Eu queria que hoje a gente fizesse duas coisas. Que primeiro, se você está dentro dessa bolha de pessoas que de alguma forma estão se embriagando, hoje é dia de você se arrepender, de você falar, Deus, eu me reconheço nesse lugar aqui e eu quero me arrepender disso. E a segunda coisa que eu quero fazer
que eu quero te incentivar é a gente buscar um enchimento do Espírito essa noite.